Procurando um vídeo com dicas para horta em casa? Esse conteúdo é para você completíssimo, com tudo que você precisa saber para começar ou para melhorar, os principais erros, os pontos mais importantes, adubação, poda, rega, pragas, doenças. Esse vídeo vai te ajudar muito, então já pega o papel e a caneta e anota porque tem muito conteúdo. E não se esquece, se não for inscrito no canal, já clica para se inscrever, deixa o like nesse vídeo e acompanha os outros vídeos aqui do meu pedaço de mato, porque tem muito vídeo bom sobre uma série de plantas e sobre pontos principais também. Então, sem mais delongas, bora lá para a live que você vai aprender bastante hoje comigo. Então, assim, a primeira premissa que eu venho falando com as pessoas, em que converso com vocês sobre horta em vaso, é a questão de que muitas vezes a gente foi ensinado a plantar errado. O que eu quero dizer quando eu falo que as pessoas foram ensinadas a plantar errado? Eu estou me referindo especificamente quando a gente vai cultivar hortaliças. Hortaliças para o nosso consumo. Folhosas, folhosas, raízes, tubérculos, frutos, etc. Tá? A gente vai consumir o fruto da berinjela, da abobrinha, a alface, a rúcula, o tomate, ou a gente vai consumir a beterraba, a gente vai consumir o rabanete. Então, a gente vai com um pensamento para esse cultivo, um pensamento de um cultivo, ou de uma maneira que a gente foi ensinada errada. Como assim errada? A maioria das pessoas cultiva em casa, e sempre cultivou em casa, plantas ornamentais. Quais são as plantas ornamentais? Plantas ornamentais são plantas que a gente cultiva para enfeitar a nossa casa, para dar flor, para deixar um ambiente mais verde, etc. E o pensamento que a gente tem no cultivo de plantas ornamentais, ele é um pensamento que funciona para plantas ornamentais. Quando a gente parte para hortaliças, quando a gente começa a lidar com hortaliças, esse pensamento ele é diferente e ele tem que ser mudado, senão a gente não vai conseguir cultivar hortaliças da maneira correta. Então muitas pessoas não têm sucesso porque elas não conseguem diferenciar essa questão do cultivo das plantas ornamentais e do cultivo das hortaliças. Para isso eu criei inclusive um método, que é o método que eu vou passar para vocês que estão assistindo essa minha live hoje. Nesse método eu utilizo aqui na minha horta e eu vou comentar com vocês sobre esse método. E a partir daí, vocês assistindo essa live vão aplicar esse método e vão me falar sobre a diferença que vocês sentiram na maneira que vocês estão lidando com as suas plantas, com as suas hortas, tá? Então, essa live sobre horta em vasos é específica em dois pontos. Primeiro eu vou falar sobre horta em vasos. Horta para quem mora em casa, para quem mora em apartamento, para quem não tem espaço, para quem não tem um canteiro para plantar no chão. É muito diferente? Não é que é completamente diferente você cultivar no chão ali, cavar, do que cultivar um vaso. Só que tem alguns detalhes, alguns pontos que são diferentes, que podem fazer toda a diferença para o seu sucesso, para a sua planta crescer ou não. Então a gente precisa focar, especializar. O cultivo de horta em vasos é diferente do cultivo da horta em chão, e o cultivo de hortaliças é diferente do cultivo de plantas ornamentais. O que são plantas ornamentais? Lírio da paz, samambaia, plantas que a gente não consome, plantas que têm outros cuidados que estão em outro nível de estudo, tá, galera? Então, quando eu falo, a gente foi ensinado a plantar da maneira errada, eu criei um método para a gente plantar da maneira certa. Um método que a gente tem que utilizar na nossa horta. E esse método chama método OPA. O-P-A. Por que chama método OPA, Edu? Porque o cultivo de hortaliças é um cultivo bem dinâmico. Horta é uma coisa dinâmica. O que eu quero dizer com esse dinamismo da horta? Diferente de uma planta ornamental que a gente coloca lá e a planta vive lá anos e meses, enfim, e a gente não precisa fazer muitas coisas, nas hortaliças tudo muda o tempo todo, tá? Tudo muda o tempo todo. A hortaliça que estava indo bem, vamos dizer assim, até semana passada, com uma mudança de tempo, com uma mudança de temperatura, ou com uma mudança nas suas regas, ou com uma falta de nutrição, porque você deixou de adubar quando deveria, já muda completamente. E essa hortaliça pode ser atacada por uma praga do dia para a noite. Então a gente tem que ter um pensamento mais dinâmico, de entender que a horta vai exigir mais da gente estar sempre ali acompanhando. Esse é o primeiro pensamento que eu quero que vocês mudem para pensar com a lógica de cultivo de hortaliças, que é diferente da lógica de cultivo de plantas ornamentais, em que a gente pode esquecer um pouquinho da planta. Na horta, a gente tem que adotar um hábito, não precisa necessariamente ser diário,
mas pelo menos semanal, 2, 3 vezes por semana, a gente precisa estar de olho realmente nas plantas da nossa horta. A gente precisa ir lá ver se ela está se desenvolvendo, como que está o solo, foi atacada por alguma praga. O quanto antes a gente fizer isso, melhor. E o que é o método OPA? O método OPA, eu divido ele em três palavras. OPA, certo? De OPA. O que seria a letra O? A letra O é de observar, que é esse ponto que eu estou falando aqui para você. Então, se você aprender e aplicar o método OPA, você vai perceber a diferença. Observe suas plantas. Quando? Todo dia, se possível. 3, 4 vezes por semana. Se não for possível observar todos os dias. Quanto tempo? Não é nada muito demorado. Eu não estou dizendo para você passar horas na sua horta. Mas eu preciso que você esteja atento a passar e olhar as suas plantas. Uma de cada vez, dar uma olhada de perto, dar uma olhada de longe. Muitas coisas a gente só consegue identificar quando a gente chega próximo para verificar, tá? Então, adote esse primeiro ponto. Observe a sua horta. O segundo ponto está ligado com a capacidade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, seja de prática ou seja do conhecimento, que é o P, de OPA, O, observar, P, pensar. Você observou e você notou alguma coisa. Agora é a hora de você pensar antes de tomar uma decisão. O que significa aquilo? Você viu uma praga na sua horta. Você sabe que praga que é aquela? Você sabe como cuidar daquela praga? A gente não vai combater uma praga. Muitas pessoas me chegam assim, Edu, apliquei tal coisa, isso, aquilo. O que era que você tinha na sua horta? Ah, não sei. Era uma praga lá e eu ataquei. Como que você ataca uma praga? Primeiro, você não tem nem certeza se é praga. Exemplo, eu já vi gente combatendo joaninhas. Gente, joaninhas, elas são excelentes, tá? Elas fazem muito bem para nossa horta, porque elas são predadores naturais de uma das pragas mais chatas da horta, que é o pulgão. Não só o pulgão, mas principalmente o pulgão. Joaninhas comem o pulgão, elas se alimentam de pulgão. Então, se você vê uma joaninha na sua horta, fique feliz. Então, o conhecimento, nesse ponto de pensar, ele é muito importante, mas a prática, a gente vai também aprendendo a pensar como as coisas funcionam. Então não vá tomar uma atitude sem saber o que é aquilo. Se você observou, pensou a respeito e você não sabe do que se trata, não sabe o que fazer, você não vai para o próximo passo. OPA, OPA. Observar, pensar e o próximo passo é agir. Antes de ir para o agir, você precisa saber sobre o que você está agindo. Você não vai sair adubando sem pensar, você não vai sair combatendo pragas sem pensar. Você precisa observar, pensar e agir. Observou, notou alguma coisa diferente. Opa, eu acho que essa alface não era para estar com essa cor. Eu acho que essa alface está sendo atacada por um fungo. Eu sei que fungo é esse, eu sei que praga é essa, eu sei qual é a cor ideal do alface? Não sei. Vou perguntar pro Edu, vou pesquisar na internet, vou ver se tem alguém falando sobre isso. Se eu descobrir, aí sim eu parto para ação. Não descobri, não consegui descobrir, eu não vou partir para ação. Eu vou tentar descobrir, porque às vezes é uma coisa que a gente está combatendo da maneira completamente errada. E tem muita informação errada aqui na internet, galera. Muita informação que te passam sugestões milagrosas, sugestões de adubos, de combates, etc. Então, o método OPA, ele parte deste princípio de que você precisa observar e pensar e agir todas as vezes que você notar alguma coisa na sua horta ou que você precisar tomar alguma atitude na sua horta. A observação, ela é o ponto principal, porque é ela que vai definir, que você vai perceber, minha horta está indo bem, minha horta está bonitinha, todos os dias, não está sendo atacada, ou está precisando de adubação, ou eu estou regando demais, estou regando de menos, e isso a curto prazo é uma coisa, a longo prazo, ou seja, nos seus primeiros meses de horta, tudo é novidade e muitas coisas você não consegue perceber. Mas ao longo prazo, você vai começando a notar como as plantas se comportam, como que as plantas se manifestam, como que tá as coisas, e você sabe que, opa, eu acho que agora eu preciso fazer tal coisa, porque essa alface está demorando demais para crescer. Já tive outras experiências plantando alface, e nesse tempo não era para ela estar desse tamanho. O que eu posso fazer a partir de agora? Motivos que podem fazer a sua alface não estar crescendo. Aí que vai a hora de pensar, que está ligado ao conhecimento, que é por isso que eu estou aqui para vocês. Então, se você quer anotar, minha alface não está crescendo, plantei alface, germinei alface, a alface passou 1, 2, 3 semanas e ela praticamente não saiu do lugar. O que eu preciso fazer? Quanto mais rápido você perceber isso, quanto mais rápido você tomar uma atitude, melhor. A sua alface pode não estar se desenvolvendo, principalmente, o principal ponto onde as pessoas mais
pecam no cultivo específico da alface é na quantidade de sol. A alface não vai se desenvolver bem se ela não tiver um sol direto, batendo ali nas folhas dela 5, 6, 7, 8 horas por dia. O que vai acontecer se a sua alface não tiver a quantidade de sol necessária? A sua alface vai começar a ficar estiolada. As folhas da sua alface não vão se desenvolver. O que é estiolada? Estiolamento é um processo, é um mecanismo que a planta se desenvolve, em que ela começa a crescer na vertical para cima. E aí fica uma alface comprida, caneluda. O que isso significa? Por que a planta está fazendo esse movimento? A planta está fazendo esse movimento que é um movimento que diz que ela está em busca de luminosidade. Por quê? O sol. Onde está o sol, galera? O sol vem de cima. O sol vem de cima. A planta não está recebendo a quantidade de luminosidade adequada. E o que ela entende com essa mensagem? Eu preciso crescer, eu preciso subir em busca de sol. Então a sua alface, se ela está crescendo vertical, ela está ficando comprida, não está desenvolvendo folhas direito, está desenvolvendo folhas compridas, finas ou folhas pequenas. O principal ponto que as pessoas pecam, e por isso que elas erram na alface, é a quantidade de sol. A alface vai precisar, como eu comentei, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas de sol. E aí entra uma dúvida muito comum, né? As pessoas, poxa, eu vou deixar minha alface no sol, minha alface vai queimar, ela vai sentir, ela não vai gostar. Não. Gente, quando vocês tiverem esse tipo de questionamento, pensem comigo na agricultura comum, né? Na agricultura histórica, enfim, que veio ao longo do tempo. As pessoas sempre plantaram em campo aberto, tá, galera? Então, se você pensar numa fazenda que cultiva alface, em geral, historicamente, essa alface está recebendo o sol desde a hora que o sol nasceu até a hora que o sol se põe. Tá? E aí você pode virar e me perguntar, mas não é em todo lugar que planta alface. Justamente. Mas aí não é a quantidade de sol que é o problema. É a região que é o problema, porque dependendo de onde você está plantando essa alface, essas horas de sol significam uma temperatura média, um ambiente médio X. Se você vai plantar em outro lugar, pode ser mais frio, pode ser mais quente, e aí sim interfere. Então o problema não é a exposição ao sol, é você entender em que região você está plantando. E aí sim as coisas começam a ficar mais complicadas, um pouco mais complexas. E muitas vezes você vai ter que colocar a mão na massa. Como é que você pode solucionar essa quantidade de sol? Se você tem um local que tem mais sol na sua casa, leve a sua alface para lá. Primeiro passo, a alface vai ficar no sol. Vai receber o máximo de sol que você puder na sua casa, no seu apartamento. O máximo de sol. Se você mora numa região que é muito quente, aí a gente passa para o próximo ponto. Quantidade de sol suprida, porém a temperatura ela não é ideal para o cultivo da alface. Quando que a temperatura passa a não ser tão ideal para o cultivo da alface? Quando essa temperatura supera os 30 graus. Com muita frequência. Com uma amplitude muito maior. 30, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45. E aí sim você vai ter um impacto direto no seu cultivo da alface, tá, galera? O que você tem que fazer nessas situações? Há algumas soluções para isso. Só que para isso você tem que ter passado por esse episódio. Você tem que ter adquirido esse conhecimento de que a alface precisa de sol. E não é porque você mora numa região mais quente que você vai tirar a alface da necessidade de sol. Se você esconder a sua alface porque o sol é muito quente dentro de casa, você vai estar prejudicando por causa da temperatura, pode ter ficado um pouco mais amena, mas você também não vai estar entregando para a sua alface a quantidade de sol que ela precisa. Então, tem 2 pontos aí. Locais muito quentes, o que a gente pode fazer? Primeiro, variedade genética. Existem cultivares da alface que são mais tolerantes, seja tolerância a alta temperatura ou seja tolerante a locais que faz mais frio, tá? Então você pode escolher uma variedade, tem que inovar, tem que pesquisar. Gente, tem dezenas de variedades da alface, então a gente fica sempre tentando plantar uma que a gente achou mais bonita, mas tem variedades que são mais tolerantes ao calor.
Aqui no meu pedaço de mato eu já postei uma alface, me deu um branco agora, galera. Mas é uma variedade que especificamente é mais resistente em climas tropicais, ou seja, é uma alface que aguenta altas temperaturas e talvez ela seja ideal para você cultivar aí na sua casa, mas não dentro de casa escondido do sol, num local que receba as quantidades de sol. E aí você pode fazer um outro ponto, além de ter escolhido uma variedade genética que tolera altas temperaturas, você também pode colocar sombrite ou buscar suprir a quantidade de 5, 6 horas em períodos mais frescos do dia, solzinho pela manhã ou sol após as 4 horas da tarde. Então a gente tem que ir fazendo essa adaptação, tá? Esse é um ponto muito importante do método OPA. Observa, pensa e age. E busca conhecimento. Mas isso é mais pra frente e faz parte de todo aprendizado. Não precisa ter pressa. A gente precisa ir por partes. Por isso que eu separei agora. O que eu vou falar com vocês agora? Eu vou falar sobre a importância dos pontos que você não pode pular de jeito nenhum, que você precisa fazer na sua horta. E que muitas pessoas deixam de lado, muitas pessoas não fazem. E eu vou passar esses pontos, porque são pontos que quando eu comecei eu errei. Mas são os pontos básicos. É o arroz com feijão. Que tudo que pode dar errado, a maioria das vezes vai partir desses pontos que você não respeita. Como eu comentei na questão da alface, muitas pessoas não cultivam a alface no local correto, na luminosidade correta. Então, você acaba tendo uma alface estiolada. Você não tem um conhecimento para entender que aquela alface caneluda, estiolada, que só cresce para cima, que fica muito comprida, folhas pequenas, folhas finas, é um indicativo claro de que a luminosidade daquele local não está correta, tá? Insuficiente, tá? Então precisa de mais sol. E aí quais são esses principais pontos que eu sempre verifico antes de começar qualquer coisa? Como é que eu monto essa base de qualquer planta que eu vou fazer? Que é o feijão arroz, que é a base que você não pode deixar de fazer. A primeira delas, quando a gente fala em horta, em vasos, é a escolha do vaso. Claro que essa escolha do vaso, ela vai estar atrelada com o cultivo que você vai querer. Pessoas que estão iniciando no mundo da horta têm dificuldade de escolher o que plantar. Tem vontade de plantar tudo e ao mesmo tempo não conseguem cultivar nada. Hortaliça, na maioria das vezes, são plantas que a gente precisa germinar as sementes. São plantas que vão durar pouco tempo, de ciclo curto, tá? Então, o que isso significa, né? Que são plantas em que vão nascer, germinou a semente, a planta cresceu, a planta vai ter um intervalo ali em que a gente consome aquela planta, a gente consome os seus frutos, a gente consome as suas raízes, a gente consome as suas folhas, hortaliças, folhosas, tubérculos, etc., os frutos. Nesse intervalo, que não é um intervalo muito grande, você tem uma janela para você consumir essa planta, e após isso, dentro desse período, inferior a um ano, ou de no máximo um ano, essa planta vai iniciar a sua fase reprodutiva. O que é a sua fase reprodutiva? Vamos usar aqui como exemplo a nossa querida alface, novamente, para ficar bem claro de vocês visualizarem. Como que funciona o ciclo da alface? O ciclo da alface é o seguinte: você vai pegar a sementinha da sua alface. A alface a gente sempre vai plantar por semente. Sempre por semente, somente por semente, tá? Não tem como, não existe isso da gente enraizar a alface que a gente colheu e etc. Justamente por esse mecanismo que eu vou te ensinar agora. Alface, planta de ciclo curto, vou mapear para vocês aqui todas as etapas, isso faz toda a diferença na hora de você plantar e entender como funciona. Germinamos a alface, pegamos as sementinhas da alface, colocamos numa sementeira, colocamos na terra, um copinho, qualquer coisa, germinou a alface. A alface vai crescer, vai se desenvolver. Se você tiver que transplantar, você vai tirar da sementeira, vai colocar no vaso, vai ver essa sua alface crescendo e aí abriu a janela de consumo. Abriu uma janela de tempo entre o período em que a alface atingiu seu ápice de crescimento, ela está com as folhas no maior tamanho possível, está do maior tamanho que ela pode chegar. Nessa janela, você vai consumir essa alface. Vamos supor que essa janela seja, no caso da alface, entre 50 e 80 dias no máximo aí, tá?
Então é um prazo pequeno, você vai ter um mês para conseguir colher essa alface e consumir essa alface. Passados disso, o que vai acontecer com a sua alface? Ela vai iniciar o período reprodutivo. O que é o período reprodutivo da alface? A alface vai produzir flores. Tem muita gente que não sabe, mas a alface dá a flor. E quando a alface vai dar flor, ela emite um pendão. E ao emitir o pendão também, ela modifica as substâncias que ela possui nas suas folhas, que altera drasticamente o sabor dessa alface. Então, quando a gente deixa de colher a alface nessa janela que a gente tem, a alface já vai começar a sua fase reprodutiva, a alface vai dar flor, a alface vai dar, vai emitir esse pendão, vai ficar com as folhas amargas, vai mudar o sabor das folhas e após essas flores da alface vão vir as sementes e aí o pé morre. E é isso. Isso num intervalo menor de que um ano. Então, hortaliças em geral são assim. Alface de ciclo curto, rúcula de ciclo curto, rabanete de ciclo curto, beterraba de ciclo curto, almeirão, escarola. São todas plantas folhosas, raízes, são plantas de ciclo curto, tá? Muitas vezes, quando não são de ciclo curto, são plantas bienais. Que são as plantas bienais? É o mesmo processo, só que essa fase reprodutiva em que a planta vai iniciar, vai produzir as suas sementes para poder, né, dar seguimento à sua espécie, ela vai ocorrer no final do segundo ano, tá? Então tem plantas que são plantas bienais, como por exemplo alguns manjericães, tá? Então o manjericão ele vai viver aí por aí. É claro que não é uma regra exata, novamente. Horta, plantas, não é uma ciência exata. Então o que eu estou dizendo aqui é um conhecimento para a gente se guiar. Partindo desse pressuposto, a gente já entendeu o que é o método OPA, já entendeu o método OPA que eu utilizo, como é que eu faço para pensar sempre antes de tomar uma decisão, e aí eu vou para os pontos básicos como eu comentei. Você entendeu que é uma planta de ciclo curto, você entendeu que as hortaliças ela tem toda uma dinâmica para respeitar, e para onde você inicia. Eu falei a escolha do vaso, a gente está falando de hortaliças plantadas em vasos. Como que você vai escolher esse vaso? Primeiro ponto é o tamanho do vaso. A regra geral que eu vou falar para você é, quanto maior, melhor. A gente vai estar plantando em vasos. O vaso é a casa da planta. Se essa planta tiver um vaso muito limitado, muitas das vezes, ou ela não chega a se desenvolver direito, ela não alcança o que a gente pretende. Uma alface plantada num vasinho muito pequeno, por exemplo, vai ser uma alface de folhas pequenas, uma alface que não vai se desenvolver, uma alface que a gente vai colher folhas minúsculas, tá? Ela não vai conseguir para frente. Então, tamanho do vaso, quanto maior, melhor. Outras vezes, o tamanho do vaso impacta diretamente na quantidade que a planta vai produzir. Por exemplo, em plantas que produzem frutas, né? Frutos. Abobrinha, berinjela, pimenta. Uma pimenta plantada num vaso de 5 litros vai conseguir produzir semente? Vai conseguir produzir pimenta? Sim. Plantada num vaso de 10 litros é outra coisa, e plantada num vaso de 15 litros é outra coisa. Então, a gente tem que entender que vaso em horta também está atrelado à capacidade de produção, ao tamanho das coisas que a gente vai colher. Então, você precisa escolher esse vaso. E o que esse vaso precisa ter? Como é que é o vaso correto? Como escolher o vaso correto? Primeiro, você vai pensar em que material você vai utilizar. Pensou no tamanho do vaso? Claro, como eu já comentei. O maior possível, o maior que caber aí na sua casa. Segundo ponto, material do vaso. Vasos podem ser de plástico, vasos podem ser de cimento, vasos podem ser de barro. Prós e contras. Vamos lá, anota aí. Vasos de plástico. Para mim, são os melhores e os que eu mais utilizo por alguns motivos. São mais baratos, são leves e caso a gente necessite fazer algum furo para sistema de drenagem, a gente consegue fazer com facilidade. Qualquer material quente, um material pontiagudo, a gente consegue resolver isso. Vasos de cimento e vasos de barro, principalmente o vaso de barro, são mais caros, são mais pesados. Tem gente que planta em laje, tem gente que planta em sacada. O peso precisa ser uma coisa que a gente tem que pensar, tá? O peso do vaso cheio e a quantidade de vasos que a gente vai colocar. Vaso de cimento, vaso de barro são vasos mais pesados e são vasos que são mais porosos. Eles absorvem água, eles roubam a água das regas. Principalmente o vaso de barro.
Então o vaso de barro, ele tem uma característica, quando ele não é impermeabilizado, algumas pessoas impermeabilizam por dentro, passam algum produto, impermeabilizar, aí beleza. Mas quando não é feito esse processo, os vasos de barro roubam água das regas, tá? Então, cara, primeira coisa que você vai ter que fazer, qual o tamanho de vaso máximo que eu consigo para essa planta? Se é uma alface, é óbvio que não precisa de um vaso de 30 litros. Mas se é uma alface, eu posso plantar essa alface num vaso de 2 litros. Mas se eu tenho espaço para plantar essa alface num vaso de 5 litros, um vaso de 4 litros, investe no vaso de 4 litros. Próximo ponto, material utilizado. Prefira de plástico, prefira vasos, são vasos mais baratos, são vasos que não tem esse problema de roubar a temperatura. Ponto indispensável, vaso tem que ter furo no fundo, como eu comentei aqui. Muitas pessoas compram uma coisa e falam, poxa, não tem furo no fundo. Do que ela está falando? Provavelmente ela está comprando cachepô. Cachepô não é vaso. Cachepô é o vaso do vaso. Então cachepô é uma coisa mais para estética. Quando a gente fala em vasos, é indispensável para qualquer planta. Não importa o que você está plantando. Você precisa que tenha furos no fundo. O que são esses furos? São os furos para sair o excesso da rega. Excesso da rega precisa sair por aqueles furos, senão a sua planta vai ficar atolada, senão as suas raízes vão ficar submersas. As suas raízes submersas, você não vai perceber isso a curto prazo. Às vezes a sua planta está morrendo e você não entende por quê. As raízes estão encharcadas ali. Você foi colocando água, colocando água, colocando água. A terra lá do fundo foi ficando encharcada, 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 encharcada. Você vê pela superfície, acha que está tudo bem, acha que está tudo ok, e a água não está saindo pelo fundo, tá, você não furou, ou o buraco do fundo está com alguma coisa tampando, e aí sua planta morre de uma hora para outra e você não entende o porquê. As raízes, elas respiram também. É necessário que tenha ar dentro da terra. As raízes precisam estar num local em que tenha ar, água e os nutrientes. Se tiver muita água, se tiver pouco ar, a raiz vai morrer asfixiada. Então, furos no fundo sempre. E aí uma pergunta que eu recebo também com frequência. Edu, e o sistema de drenagem? O sistema de drenagem? O verdadeiro sistema de drenagem são os furos no fundo. O verdadeiro sistema de drenagem são os furos no fundo. O que as pessoas costumam chamar como sistema de drenagem? Pedra, brita e aquela manta que coloca no fundo do vaso. Isso é indispensável? Isso vai fazer toda a diferença? Não. Eu já utilizei aqui, já fiz experimento com e sem, para mim não fez diferença, tá? Então, quando você for pensar em colocar isso, veja se realmente faz. O que você pode observar e utilizar que aí não tem problema nenhum e não vai ter impacto negativo. Se você for colocar um TNT, um tecido no fundo, esse tecido no fundo, com o intuito de que não saia terra, que não saia o excesso de água, de terra, ele pode ser muito prático, porque às vezes, dependendo do vaso, se o buraco for muito grande, realmente acaba saindo um pouco de terra e você não quer que isso aconteça. Agora, com relação às pedras, à argila, isso muitas vezes acaba roubando espaço do seu vaso no fundo e aí você perde uma parte ali que você poderia estar ocupando com terra, então não tem essa necessidade. Sistema de drenagem eu não utilizo. O meu sistema de drenagem são os furos no fundo. Escolhi o que eu vou plantar, pensei a respeito, escolhi um vaso maior possível, com furos, no material que eu acho interessante. Qual que é o próximo passo? O que você vai colocar dentro do vaso? A terra que vai colocar dentro do vaso. E aí você também precisa pensar a respeito. O que eu estou plantando? Para as hortaliças, existe uma composição, uma montagem de terra que vai funcionar em geral, para quase todas, que são as terras vegetais com adubo. Quanto de terra vegetal, quanto de adubo. Primeiro, a terra vegetal a gente vai comprar em algum local. Não busque, não procure utilizar, se você tem um local para tirar a terra. Eu tenho um quintal aqui, vou pegar a terra do meu quintal e vou plantar. É muito provável que essa terra não seja uma terra muito rica. Muito provável que essa terra seja uma terra pobre, tá? Isso acontece com alguma frequência. E como que eu vou identificar se a terra é rica ou se a terra é pobre? Quanto mais escura a terra
preta, é um indicativo de matéria orgânica, é um indicativo de que aquela terra é rica, tá? Então você vai colocar o material, a composição do seu vaso que vai lá dentro, a terra, quanto mais preta, a terra mais rica. Tá, comprei a terra vegetal, comprei uma terra aqui. E agora, o que mais? Adubação. Qual adubação você vai utilizar? Você pode utilizar adubação orgânica ou você pode usar adubação química. Lembrando que adubação química, galera, não é necessariamente agrotóxico, não tem relação direta com agrotóxico. E nem sempre os adubos químicos são adubos fabricados em laboratório. Adubos químicos podem ser adubos extraídos de algum minério, extraído do solo. Ele vai se enquadrar como um adubo químico. O adubo orgânico vai ser um adubo de origem animal e vegetal. Decomposição de folhas, decomposição de plantas, esterco, né? Fezes de animais, esterco bovino, esterco de galinha, esterco de minhoca, que é o humus de minhoca, esterco de coelho, esterco de qualquer coisa. Isso, junto com as plantas, que é o sistema de compostagem, que as plantas vão se decompor, é o que caracteriza adubo orgânico. Quando o adubo, quando aquele nutriente, os mais famosos são os macros, NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, quando algum outro nutriente ele é extraído do solo, mineralmente, de algum minério, ele vai ser caracterizado como adubo químico, mas não necessariamente ele foi produzido em laboratório e aquilo não tem relação com agrotóxico e não vai ser prejudicial para sua horta, tá? Então, além dessa terra vegetal, você vai colocar alguma adubação aí. Em que proporção? Depende da planta, mas eu vou te passar aqui uma regra geral. Você pode fazer isso para a maior parte das hortaliças, que é, você vai pegar 2/3 de 2 a 3 quartos de terra vegetal e 1/4 de esterco. Esterco bovino, esterco de cavalo, humus de minhoca, tá? Existem outros adubos que são adubos um pouco mais fortes, como por exemplo farinha de ossos, o bocashi, são adubos também orgânicos, porém adubos que têm uma concentração diferente e a gente precisa tomar mais cuidado. E aí também as pessoas me perguntam, poxa, eu escolhi usar o adubo químico, aí já é diferente. Na utilização do adubo químico você precisa ter mais cuidado ainda e eu nem recomendo para quem está iniciando em horta. Por que eu não recomendo adubo químico para quem está iniciando em horta? A adubação química ela tem um diferencial bem claro com relação à orgânica, não só da origem, mas com relação à liberação dos nutrientes. Quais são os principais nutrientes que eu comentei aqui? NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, e essa liberação, a gente coloca o adubo, esse adubo, à medida que a gente for regando, ele vai sendo liberado no solo, a planta vai consumir, e vai retirando esses nutrientes e transformando em partes da planta, em caule, folhas e frutos, etc. A planta pega isso, leva para ela e utiliza. Quando a gente fala em adubo orgânico, essa liberação desses nutrientes, ela ocorre de uma maneira muito mais gradual, muito mais lenta, a longo prazo. Às vezes um esterco que você colocou na terra, ele pode levar até 6 meses para que os nutrientes que tinham ali sejam dissipados e aproveitados pela planta. Tá? Isso sem contar que necessita que esse esterco seja curtido, que é um processo em que a gente elimina patógenos e todo o processo de decomposição que ocorre ali, ele é deixado de lado nesse período de curtir o esterco. O que é o curtir o esterco? O esterco vai atingir altas temperaturas, vai eliminar patógenos, vai terminar a decomposição que tem que rolar ali, vai liberar gases, etc. E a partir daquele momento você já consegue colocar para a planta conseguir absorver sem que esteja essa interferência. Então, o esterco orgânico, o adubo orgânico, ele demora mais tempo. Os nutrientes vão sendo liberados de uma maneira mais gradual. Quando a gente vem para o químico, você coloca na terra, ele está quase que imediatamente disponível para a planta pegar aquele adubo. Então, pensa no NPK aqui, coloquei NPK químico, praticamente no mesmo dia, na mesma hora, assim, a planta já vai ter acesso àquilo ali. Em pouco tempo você já vai ter liberado todo aquele nutriente. Todos aqueles nutrientes daquele adubo. E por que isso é um problema? Por que o adubo químico pode ser um problema em razão dessa liberação mais rápida, mais acelerada? Pode ser um problema você colocar o adubo químico na sua planta quando você coloca em quantidade demasiada. Se você errar a mão do adubo químico, você está correndo um risco muito alto de queimar a sua planta.
O que é queimar a planta? Você vai estar fornecendo uma quantidade de adubo, uma quantidade de nutriente que vai ser prejudicial, passa a ser prejudicial. Sabe aquela história de que tudo em excesso é prejudicial? Então, você errou a mão do adubo químico, você corre um risco muito grande de estar queimando a sua planta por excesso de adubo ou desregulando alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui com uma praga muito comum que a gente tem e talvez você que esteja me assistindo agora já aconteceu isso com você, se você já tem alguma horta, se você já começou alguma horta. Pulgão e couve. Quem cultivou couve sabe que pulgão é uma praga muito comum na couve. Cara, você tem couve em casa, vai aparecer pulgão uma hora ou outra. Agora, o que acontece é que a gente tem que ter um controle disso. Não pode ser uma coisa descontrolada. Ou seja, acabar com a sua couve vira mais pulgão do que couve. Mas qual que é a relação desse surgimento do pulgão com a adubação? Quando a gente libera muito nitrogênio no solo, um adubo muito nitrogenado, em geral os adubos ele tem uma quantidade de nitrogênio maior, porque o nitrogênio ele é um dos macronutrientes em que as plantas consomem com maior quantidade. Só que quando você erra a mão e tem uma quantidade de nitrogênio mais disponível no solo, essa couve ela pode se tornar um atrativo para esses pulgões. Então as pragas elas estão o tempo todo ali analisando se aquela planta é uma planta que está bem de saúde, se está com um sistema imunológico bem tranquilo. Então é uma planta que provavelmente não vai ser atacada, ou uma planta que está um prato saboroso, um prato cheio, vamos dizer aí no caso do pulgão, que foi adubado com excesso de nitrogênio, passou do limite. O cara colocou adubo, pensando, quanto mais adubo melhor, tacou adubo na terra, seja orgânico, seja o químico. Claro que no químico vai ser um problema maior, porque você corre o risco de aumentar drasticamente essa quantidade de nitrogênio, atrair os pulgões e também de queimar a planta. Então, o excesso de adubo também é prejudicial. Cuidado com os adubos químicos, principalmente se você está começando. E siga sempre as recomendações das embalagens. As embalagens vão vir recomendando a quantidade, a periodicidade. Respeita isso e respeita isso de maneira inteligente. Respeita isso pensando, qual o tamanho do meu vaso? Quanto de terra eu tenho aqui? Faça esse cálculo, porque às vezes a gente tem preguiça de fazer o cálculo de a embalagem fala aqui que em tantos litros é tanto, eu vou meio que por cima aqui, coloco um pouquinho a mais, não vai fazer diferença. Pode fazer. E nem sempre é a diferença de você, eu fiz e não aconteceu nada. Será que não é por isso que apareceu muito pulgão na sua couve? Será que não é por isso que apareceu muito pulgão aí na sua horta? Porque tinha uma quantidade de nutrientes muito acima do ideal e a sua horta era um prato cheio para as pragas? Então, quando for preencher o seu vaso, preste atenção. Terra, qual terra eu vou colocar? A terra preta, quanto mais escura, mais rica em nutriente. Qual a adubação que eu vou colocar? No começo, busque principalmente adubos orgânicos, esses que eu falei, esterco bovino, esterco de cavalo, humus de minhoca, que é muito fácil de encontrar. Você também vai encontrar com facilidade farinhas de ossos, bocashi. Então, tem adubo orgânico na sua horta. Ele vai ser um adubo que você não vai correr esse risco de queimar, a liberação é mais lenta e é um adubo que você vai completar na sua terra aí de mais ou menos 1/3, tá? Algumas variações nesse preenchimento, na regra geral, de 3/4 de terra vegetal para 1/4 de adubo, quando a gente está tratando de plantas que preferem um solo mais arenoso. O que é preferir um solo mais arenoso? A característica do solo ela varia entre arenoso, em regras gerais, arenoso, misto e argiloso, sendo o solo argiloso um solo mais compacto, pensa na argila, um solo mais próximo da argila mesmo, é um solo que vai encharcar mais, vai reter mais água, e um solo mais arenoso é um solo mais próximo da areia, pensa na praia, a água vem, a água some, a água vai embora, a areia retém pouca água, tá? Então, para algumas plantas que não são fãs de água, plantas que têm uma origem de algum local do planeta em que a composição do solo é mais arenosa, a gente vai, além dessa mistura de 3/4 de terra vegetal, 1/4 de esterco, a gente pode acrescentar um pouco de areia para deixar essa terra mais solta.
essa terra mais drenável, uma terra que não vai reter tanta água. E isso é muito importante, tanto quando a planta que você está cultivando é uma planta que prefere um solo arenoso, tanto quando você tem um solo muito duro, um solo muito compacto, um solo que você bobeou aquele solo, você não consegue colocar o dedo. Então a planta vai ter dificuldade de crescer ali. Você acrescentar um pouquinho de areia facilita, mas cuidado para não colocar areia demais, é claro. Agora, a gente passa desse ponto número 1, que a gente falou sobre a escolha do vaso. Depois a gente falou sobre a terra ideal, que é o próximo ponto, alinhando essa quantidade de terra vegetal, esterco, ou dependendo da planta, colocar um pouquinho de areia. Dependendo da composição do solo, você coloca um pouquinho de areia para a terra ficar mais soltinha, a terra não ficar tão compactada. A gente parte para os outros pontos, que é sol e ambiente e rega. Como que a gente vai adequar aí? Você está plantando em vaso, você comprou o seu vasinho bonitinho, encheu com a sua terrinha bonitinha, e agora você precisa pensar quanto de sol, quanto de rega e quanto de adubação. A adubação eu comentei aqui de um preparo da terra base. O que isso significa? Para algumas hortaliças, principalmente as de ciclo bem curto, você vai adubar a terra na hora que você for estar colocando a sua mudinha. Um exemplo disso é a alface. Quando eu preparo um caixote da alface, eu vou preparar desse jeito aí que eu comentei para vocês. Eu vou colocar 3/4 de terra vegetal e 1/4 de adubo, tá? De esterco bovino, de humus de minhoca ou algum outro adubo que eu utilize. Não vai ser necessário, via de regra, na maior parte das vezes, eu não vou adubar mais essa alface. Então, desde o momento em que eu preparei essa terra, eu peguei a muda da alface, tirei a mudinha da sementeira bonitinha, coloquei nessa terra, eu só vou regar agora. Agora é rega e sol, rega e sol. Eu não vou adubar mais essa alface porque eu já preparei essa terra de uma adubação correta, tá? Porque a terra vegetal que eu comentei, a terra preta, ela já tem nutrientes e eu ainda dei uma fortalecida com um adubo, que é um adubo orgânico, então tem essa questão da liberação gradual. Agora, para outras plantas, a gente vai precisar fazer uma adubação com uma frequência diferente. E aí a gente vai colocar as plantas em outra caixinha. Como, por exemplo, se você vai cultivar plantas frutíferas, no sentido de, ainda no ramo de hortaliças, tá? Por exemplo, a berinjela, a abobrinha. São plantas que é muito provável que você vá ter que adubar esse vaso a cada 20, 15, 30 dias, uma vez por mês, dependendo da quantidade do adubo que você está utilizando. Então você vai ter que ter um outro controle. Com relação ao sol, a gente tem que fazer essa divisão de que sol é uma coisa, temperatura é outra, tá? Supra a necessidade de sol da sua planta, mas sempre no contexto de tá muito quente, não tá muito quente, tá? Porque o problema não é o sol, dependendo de onde você mora, como eu comentei no começo. O sol aqui em São Paulo, a minha horta recebe 12 horas de sol. O mesmo sol, a mesma quantidade de horas de sol no Nordeste atinge outro pico, outra temperatura, outra umidade relativa, então tudo isso interfere, tá? Mas hortaliças em geral é no sol. E aí você vai ter que pegar a quantidade de sol, o ambiente e alinhar isso com as regras. Como que funcionam as regras? Galera, não tem regra para rega. Não tem regra para rega. Como assim não tem regra para rega? Você não tem um caderninho mágico escrito alface molhar uma vez por dia, todos os dias, às 14 horas. Não existe isso. Não existe isso. Planta não sabe contar, a terra não vai contar, a terra não vai medir, passou 24 horas, agora é a hora de adubar, de molhar. Não, a rega ela tem que ocorrer alinhada com a observação e alinhada com o ambiente que aquela planta está sendo cultivada. Se você tem um baita de um vaso de 30 litros, esse vaso vai demorar mais tempo para secar do que um vaso de 5 litros. Se você está cultivando no verão, as suas regras vão ter que estar alinhadas com altas temperaturas, diferente do inverno, em que vai demorar mais tempo para aquela planta consumir aquela quantidade de água, não vai ter a perda para evaporação e não vai ter a perda para transpiração. Então, cara, um dia de sol, você não vai molhar, um dia de sol assim, um dia de altas temperaturas, uma semana muito quente, você não vai regar a sua planta da mesma forma que você regaria se tivesse mais fresco, mais frio. Então a gente tem que parar de achar que tem uma regra, que é molhar todos os dias desse jeito sempre. Não,
Você precisa começar a pensar um pouquinho mais antes de tomar as atitudes. E outra coisa, a gente sempre vai molhar, em geral, as hortaliças, tem sempre exceções. Como, por exemplo, plantas que não são muito fãs de água, que a gente vai esperar a terra secar antes de molhar. Quais são as plantas dessas? Eu já falei aqui algumas vezes. Tomilho, alecrim, lavanda, são plantas que até as próprias características das folhas, folhas pequenas, pontiagudas, são indicativos de plantas que não gostam de água. E nesses casos, a gente só vai molhar, a gente só vai regar quando a gente colocar a mão e ver que a terra secou, a terra está seca. A gente vai ter um período em que a terra seca entre uma rega e outra. Já as hortaliças em geral, como regra geral aqui, fugindo dessas exceções de muita água, de pouca água, a gente vai molhar quando a gente colocou a mão e percebeu que a terra não está úmida. A gente precisa manter a terra levemente úmida. Então esse vai ser o nosso indicativo. Esse indicativo de a terra estar úmida na superfície, ou um pouquinho mais, colocou o dedo um pouco mais fundo, ele vai variar de acordo com a temperatura ambiente. Se o dia está mais úmido, se choveu, se tem chovido, se não tem chovido, se o sol está de 10 graus, 15 graus, 30 graus, 40 graus. Então, a gente tem que ir surfando nesse dinamismo que é ter uma horta em casa, como eu comentei com vocês. E aí, nesse mesmo caminho, a gente vai aprendendo conforme for cultivando. Eu não falei do alecrim, que é uma planta que não gosta de água. A hortelã já é uma que gosta de água. Então, muitas vezes, se você não molhar a sua hortelã, se você não fornecer a quantidade de água suficiente, ela também vai dar indicativos de folhas murchas, folhas que estão precisando de água. E aí você me pergunta, poxa Edu, mas a minha planta estava murcha, eu colocava água, ela seguia murcha, eu colocava água, ela seguia murcha. Porque as plantas não murcham somente por falta de água. As plantas murcham em 3 situações. Calor excessivo, então baita sol, temperatura lá em cima, a sua planta vai dar uma murchada. É um mecanismo de defesa e tá tudo bem. A temperatura caiu, ela vai voltar ao normal, anoiteceu, ela vai voltar ao normal. Não se preocupe nesse caso. Agora, se você percebeu que a sua planta está murcha e a terra está seca, ela está murcha por falta de água. Não reguei, ou reguei e está muito quente, ou reguei um dia, esqueci do outro, coloquei a mão, está murcho por falta de água, mole. Agora, se você vem regando com muita frequência, o solo está molhado, o solo está úmido, e você, poxa, mas ela está murcha ainda e vai jogando mais água, muito provável que essa planta esteja murcha como sinal de excesso de água, que é também um sinal que a planta emite. Água demais fazem as plantas ficarem murchas também, tá? Também acontece isso. Então, galera, como é que eu resumi aqui para vocês? Método OPA. Observar, pensar e agir. Observei com que frequência? 2, 3 vezes por semana? Se possível, todos os dias. Eu pensei com base nos conhecimentos que eu estou te passando aqui. Que planta que eu estou cultivando? Como que está aqui o clima? Está quente? Está frio? Não está? Eu adubei? Isso aqui é uma praga? Não é? Que praga que é essa? Como que eu vou atacar essa praga? Depois você agiu, tomou uma decisão. Eu comentei com vocês que a escolha sempre vai partir de uma lógica. Escolhi o vaso, dê preferência para os vasos maiores. Sempre verifique se o sistema de drenagem está funcionando. O verdadeiro sistema de drenagem são os furos no fundo. Coloque a terra ideal. Terra ideal, quanto mais preta, mais rica nutricionalmente. Coloque adubação. Uma planta de ciclo muito curto, adubou uma vez só, tá tranquilo. Você vai conseguir cultivar alface, rúcula, rabanete, beterraba, adubando uma vez só. Uma terra muito bem preparada. Se você for cultivar tomate, pimenta, abobrinha, berinjela, etc., você vai precisar fazer adubações a longo prazo. Algumas vezes, a cada 20 dias, a cada 30 dias, vai depender do tamanho do seu vaso, da quantidade de produção que você está tendo, etc. Depois eu falei, sol, quantidade de sol é diferente de temperatura. Não tenham medo de dar sol para suas plantas. Fiquem atentos somente se não está muito quente. Aí você vai ver se você vai fornecer esse sol em períodos mais frescos, se você vai ficar mais atento à rega, se você vai colocar um sombrite, tá? Ou se você vai procurar uma variedade que é mais resistente à alta temperatura. Não adianta você forçar a barra. Depois do sol, rega. Gente, a rega não tem regra. A rega não tem regra. Molhe as plantas na medida em que as plantas indicam que precisa ser molhada. Seja num dia que a planta está mais murcha por falta de água, seja num dia que fez mais calor, um dia que está mais quente, um dia que você percebeu que a planta está transpirando mais, você vai modificar
semana passada estava frio, você não estava precisando molhar a planta todos os dias, mas essa semana esquentou, você não vai seguir fazendo a mesma coisa, você aumenta a quantidade de regas, o contrário também, esfriou, está mais fresco, vou molhar com menos frequência, observe, preste atenção. Também acontece de vasos muito antigos, isso é uma coisa muito interessante também. À medida que a gente vai cultivando em vasos, o vaso é a casa da planta. A longo prazo, vai crescendo raiz, crescendo raiz, crescendo raiz, crescendo raiz, crescendo raiz, crescendo raiz. Se for uma planta que vive 2, 3 anos, ou uma planta perene, por exemplo, o alecrim, vamos dar mais novamente um exemplo aqui com o alecrim. O alecrim é uma planta que, se você cultivar da maneira correta, pode viver 10 anos na sua casa, e um alecrim pode atingir até 2 metros de altura. Um alecrim pode viver 10 anos e atingir 2 metros de altura. Claro que quanto maior o vaso, maior a possibilidade desse alecrim chegar aos 2 metros de altura. Ele não vai conseguir isso provavelmente num vaso de 3 litros, tá? Mas o que eu quero dizer para você? Muitas vezes a gente está regando ali, molhando, 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 e a planta está sempre pedindo mais água. Às vezes aquele vaso já se tornou insuficiente. Você vai tirar a planta dali, é só raiz que tem ali dentro. Gente, quando a gente fala em matéria orgânica e nutrientes disponíveis, aqueles nutrientes, como eu falei, o NPK que está ali, a planta pega e ela pega para ela retira do solo. Quando você consome um fruto da planta, aquele fruto teve origem no nutriente que estava no solo. Então, a longo prazo, aquele solo vai sendo consumido e vai ficando só raiz. Ao ponto de que, em algum momento, você pode chegar a tirar a planta do seu vaso e não ter quase terra nenhuma ali. Vai ter só raiz, a planta consumiu tudo. Vai reduzindo a matéria orgânica. Às vezes, quando você plantou, a terra estava na boca do vaso. Daqui a 2 anos, já vai ter reduzido. A planta consome, uma parte sai pelas regas, etc. Mas aquilo ali é transformado, está tendo uma transformação. Ele entrou como nutriente na terra, a planta pegou aquilo e transformou num fruto. O que eu estou dizendo isso? Quando um vaso vira só raiz, você vai colocar água ali, a planta vai sugar e acabou. Então vai dar aquela sensação de que nunca eu estou conseguindo suprir a quantidade de água. Eu molho, 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 molho e a planta está sempre murcha, está sempre seca, sempre precisando de água. Porque você precisa colocar ela num vaso maior, você precisa tirar. E muitas vezes, algumas plantas, dá para a gente fazer poda de raízes. É possível fazer poda de raízes. Então a gente vai tirar, cortar um pouco, reduzir essas raízes, colocar num vaso maior, ou se você não tem um vaso maior, reduz as raízes, coloca mais terra, coloca mais nutriente e planta de novo, para que a planta volte a crescer, volte a ocupar espaço, e aí você vai perceber essa mudança da absorção. Então, galera, escolher o vaso correto, colocar a terra ideal, sol, rega, adubação, são todos os pontos base. Antes de qualquer outra coisa, antes de querer inventar, de colocar... fazer uma mistura com casca de ovo, casca de banana, borra de café e colocar o vaso de cabeça para baixo e colocar escondido do sol e colocar no sol e tira do sol, põe no sol ou rega 2 vezes por dia, rega 3 vezes por dia e cronometra e conta. Faça o básico, observe as plantas, escolha um vaso o maior possível que se você puder, coloque uma terra bem nutrida, não invente com adubação, coloque terra vegetal e algum esterco, algum outro orgânico que você escolheu, coloque no sol. Hortaliças em geral precisam de sol. Vai para o sol, que não vai ter problema. Fique atento à temperatura, fique atento a variações climáticas para adequar a rega e fique atento à característica do solo. Tá úmido, não precisa molhar, tá seco, vou molhar. Esses são os principais pontos. Por que que tudo isso está dentro do método OPA? Porque fazendo isso, a gente vai ter um impacto direto em outros problemas. Muitas pessoas me procuram aqui falando, eu tô com tal praga XYZ. Eu não comentei com vocês no caso da couve e do pulgão? Por que que o pulgão muitas vezes ele aparece na couve? Excesso de nitrogênio na couve. E aí você errou na adubação. Gente, a gente tem que pensar na adubação das plantas como um sistema imunológico nosso. Por que sistema imunológico? Como que funciona esse mecanismo das pragas entenderem aonde elas vão atacar, que plantas que elas vão atacar, que plantas que elas não vão atacar e por que caminho as pragas vão? Quando uma planta está sendo um alvo muito grande de pragas, é porque a natureza entendeu que aquela planta não vai sobreviver. Aquela planta está no fim da sua vida, aquela planta está frágil e aí é hora de comer ela, de atacar ela para que ela morra, se decomponha e acabou. A planta que está viva é a planta que está bem, é a planta que está bem nutrida, que está com o seu metabolismo,
me fugiu a palavra agora, a sua imunidade, vamos dizer assim, funcionando bem. E essa planta, as pragas não vão querer ser alvo dessa planta. Quando a gente fala em adubação, a gente fala em manter o funcionamento da planta correto. Uma planta bem nutrida é uma planta que não está passando por dificuldades, está com o sistema imunológico, não está frágil. As pragas, elas estão ali para decompor, para atacar, para se alimentar de plantas que por algum motivo não está indo bem. E aí surge a praga para poder atacar aquilo ali e já era. Aquela planta não está bem, ela é um alvo fácil, eu vou atacar rápido, em pouco tempo ela vai morrer e acabou. A gente precisa manter as plantas adubadas, porque plantas adubadas são plantas que vão fornecer mais frutos, são plantas mais bonitas e são plantas que não vão sofrer ataque de pragas. Agora, isso significa que essas pragas nunca vão aparecer? Não, as pragas podem aparecer sim, só que de uma maneira muito mais fácil de controlar. Quando eu falei sobre a necessidade de observação, quando a gente adquire o hábito de observar as nossas plantas com frequência, a gente vai perceber quando aparece um pulgão. A gente vai perceber quando aparece alguma praga que está fazendo mal. E aí sim, a gente vai ver, cara, tá realmente aparecendo essa praga aqui na minha horta. Não teve nenhuma alteração climática muito significativa. Por que eu digo isso? Porque às vezes começou a chover demais e aí aumenta a umidade relativa do ar, as plantas ficaram com as folhas molhadas. Isso também impacta diretamente com o surgimento de alguns fungos, do míldio, do oídio. Quem não sabe, o tomate, por exemplo. O tomate é uma planta que a gente deve evitar ao máximo molhar as folhas do tomateiro, tá? Então, sempre que você for regar o tomateiro, cuidado com as folhas. O que é o pensamento aqui? Você fez toda essa base que eu te trouxe até agora e ainda assim surgiu alguma praga. Se você tem garantia, tá garantido, tá tranquilo. Eu fiz tudo certo até aqui, agora eu preciso tratar dessa praga. Você vai ter menos dor de cabeça, mas ainda assim você vai ter que tratar dessa praga. Quais são as pragas mais comuns e como que eu costumo lidar com elas? Né? Esse é um processo também muito importante, principalmente para a gente que vai cultivar em casa e tem muita dificuldade. O que costuma aparecer bastante? Pulgão. Tá? O que a gente tem que fazer com o pulgão? Se você é uma pessoa que observa a horta todos os dias, você consegue combater o pulgão de uma maneira muito fácil às vezes, que é retirando manualmente ou com a própria unha, vai lá e esmaga o pulgão, tira o pulgão. Percebeu um pulgão aqui, um pulgão ali, você retira e pronto. O problema do pulgão é que ele se reproduz muito rápido, muito rápido. Então, um pulgãozinho, num dia tem 3 pulgões, no outro dia já tem 50. Então a gente tem que tomar cuidado. Na briga entre nós e as pragas, a gente tem que agir mais rápido do que elas. Aí a gente ganha essa briga. Então, você pode fazer essa retirada manual do pulgão. Você pode utilizar uma coisa que eu gosto bastante, que é a mistura de detergente com água e borrifar nos pulgões. Por que isso funciona? Porque isso está relacionado a como que é a estrutura do pulgão, tá? O pulgão ele meio que respira, ele tem uma camada ali de gordura que ele respira, que ele faz as trocas de gases para poder se manter vivo. Quando a gente joga o detergente ele serve para retirar o que? A gordura. Ele quebra essa camada de proteção do pulgão e acaba matando o pulgão. Então, antes de você querer combater o pulgão, você precisa entender por que o pulgão está lá. Se é uma pequena quantidade de pulgão, você não precisa nem se preocupar em ter que ir atrás de fazer essa solução de água com detergente, né? São mais ou menos 50 ml de detergente para 1 litro de água. Você vai misturar isso e vai borrifar nos seus pulgões. Você não precisa ir atrás disso se você tem uma pequena quantidade. Você observou, você com a própria mão mesmo, você esmaga aquele pulgão ali com o dedo e pronto. Aumentou muito a quantidade, quer fazer por garantia? Faça isso, tá? Outras pragas que também surgem, que a gente também tem que tentar fazer um controle e que pode estar ligado a fatores que eu comentei de que a gente deveria ter cuidado de outra forma. Quando surge o míldio ou oídio, o que é o oídio, cara? O oídio é um fungo que ele surge nas folhas. Como é que é esse fungo? Não sei se você já viu na sua horta, não sei se você já viu alguma planta, mas é um fungo que deixa as folhas brancas, assim, como se fosse um pozinho branco, uma poeirinha branca.
é um fungo, chama oídio, e a gente tem que consumir esse fungo, a gente tem que combater esse fungo. O que você pode fazer se você notou esse fungo num primeiro momento? Você pode retirar uma folha, se for uma folhinha só que está com oídio, percebeu, retirou aquela folha e pronto, acabou. Depois você pensar, poxa, por que será que esse oídio apareceu? O oídio costuma aparecer em ambientes úmidos, ambientes abafados, circulação do vento, às vezes está próximo de uma parede, ou próximo de um local que está mais abafado, ou choveu muito naquela semana, aumentou a umidade relativa, e aí acabou surgindo o oídio, e você vai, observou e tenta combater aquilo. Muitas pessoas utilizam no combate do oídio uma receita até um pouco caseira, que é aplicar o leite fresco, tá? E funciona. A Embrapa já fez estudos com isso. Você pode utilizar o leite fresco para combate do oídio. Tá. Então, são experiências, expectativas de tentativa e erro que você vai observando. Que em determinados momentos surgem mais pragas, surgem menos pragas. O que a gente também tem que fazer com muita frequência é o plantio de plantas repelentes que vão auxiliar muito, muito no nosso manejo. O taguete, por exemplo, que é o cravo de defunto, talvez você conheça por esse nome, são plantas muito famosas por essa função de repelir pragas e de atuar também no solo com combate de nematóides, que são pragas de solo, tá? Então, a gente plantar taguetes, por exemplo, na nossa horta, é um baita de um controle e ajuda muito. Quando a gente também tem muito ataque, por exemplo, poxa, a minha horta tem muita mosca minadora, o que eu faço? Mosca minadora, e aí? O taguete, ele ajuda na mosca minadora? Ajuda. Plantas repelentes que eu comentei aqui, tem o taguete, tem a capuchinha, tem a arruda, tá? Plantas que tem um cheiro, as plantas aromáticas, muitas delas são repelentes, tá? Até o próprio manjericão, ele é repelente de algum tipo de mosquito, algum tipo de mosca, tá? O próprio manjericão. Então, a gente entender isso, construir uma horta que se ajude todo o tempo todo. Ataques de pragas aéreas, como por exemplo mosca branca, mosquitinhos, mosca minadora, a gente pode instalar armadilhas amarelas. O que são as armadilhas amarelas? São placas de plástico que tem uma espécie de cola ali que pode ficar no tempo, que pode ficar na chuva, tem uma duração aí de 6, 7 meses, se eu não me engano, alguma coisa assim, é uma duração longa. Você pendura aquilo ali, a cor amarela atrai o inseto, atrai a praga, e a praga vai pousar ali, vai passar por ali e vai ficar grudada, presa. Então, instalou as armadilhas amarelas na sua horta, cara, já ajuda muito. Outra coisa, outro tipo de armadilha. Se é uma horta muito comum, você ter ataque de lesmas, caracóis, como que você pode fazer para combater isso daí? Primeiro a gente precisa entender como funciona os hábitos dessas pragas. As lesmas e os caracóis costumam atacar a nossa horta no finalzinho da tarde, quando o sol está começando a se pôr, até o comecinho da noite. Então, às 4 ou das 5 até as 8 da noite, por aí no máximo. E o que a gente faz nesses casos? A gente instala armadilhas para capturar essas lesmas e os caracóis. Você pode colocar alguma coisa, você vai colocar alguma coisa que atraia essa praga até aquele local para você fazer a retirada. Tem gente que utiliza cerveja, tem gente que utiliza refrigerante. Por que a cerveja e refrigerante? Né? São líquidos em que você pode colocar num potinho ou num pratinho, você vai despejar ali e vai levar para sua horta, aí nesse período mais próximo ao final do dia, 5, 6 horas da tarde, vai colocar ali próximo aos vasos, próximos ao canteiro, próximo ao local que você utilizou, e vai deixar ali. A lesma e o caracol vai ser atraída pelo refrigerante, vai ser atraída pela cerveja, e vai cair ali dentro, vai ficar preso ali. Tem gente que coloca sal para já matar direto, mas aí é uma escolha sua, ou você deixa cair ali, depois você passa e recolhe na mesma noite, retira e aí você descarta como você quiser. Também funciona você colocar cascas de alimento, por exemplo, uma coisa que a gente costuma fazer é colocar a casca do melão. Sabe o melão que você come? Você tirou o melão, ficou a casca ali. Se você pegar aquela casca do melão e colocar no chão ali nesse horário, também vai atrair a lesma, vai atrair o caracol, ele vai ficar ali consumindo aquele açúcar do melão
e aí depois você vai só e retira e descarta como você quiser. Então, para algumas pragas a gente tem que entender que em determinadas épocas do ano é mais propício mesmo um ambiente muito úmido ou com uma disponibilidade diferente de alimentos, a gente encontrar, e aí a gente faz essas armadilhas. Mas você também pode fazer o combate manual. Passou olhando a sua horta, verificou alguma coisa que você não queria, tira, joga fora, mata o bichinho se você for matar algo, não mata, despeja, troca de local, tá? Depende da pessoa. Tem gente que gosta de combater, de matar, tem gente que não gosta, gosta só de retirar e colocar em outro local. Lagartas, por exemplo, uma forma de afastar as lagartas é você colocando cascas de ovos espetadas. Você pega um arame, pega a casca do ovo seco, coloca aqui. Isso é uma forma de dar um indicativo para esses animais que estão depositando os ovos da lagarta, de que tem uma lagarta ali. Mas também, por exemplo, é muito comum a gente verificar nas folhas da rúcula, às vezes a gente encontra vários ovinhos de lagarta. A borboleta, desculpa. A borboleta pousou ali, depositou os ovos e foi embora. Você pode vir somente com o dedo, com a mão e esmagar aqueles ovos. Está resolvido o problema. Você não precisa dar um tiro de canhão para matar uma formiga, aplicar um agrotóxico, preparar uma solução milagrosa ou preparar uma solução mais específica. Com o próprio dedo você pode ir lá e retirar aquele ovinho. E aí está resolvido, você não precisa ter mais dor de cabeça. Por isso que esse hábito de observar com frequência ele é muito importante, tá? Porque talvez se você deixasse a sua horta de lado, passasse ali, molhasse e fosse embora, não olhasse nada, esses ovinhos eles iam para frente e aí você ia ter a sua horta atacada por lagarta, e lagarta é um bicho que vai comer sem parar. Vai comer, vai comer, vai comer, e não ia ter rúcula nenhuma quando você fosse procurar. Mas também, caso você não tenha percebido a tempo, chegou, viu a lagarta, retira a lagarta, retira a lagarta. Com a mão mesmo, claro, toma cuidado, porque algumas lagartas queimam, então pega algum pano, pega algum material, retira a lagarta e pronto. Você não precisa procurar um baita de um veneno. Tem venenos que fazem não só mal para as plantas, né, para a gente quando for consumir. Tem venenos que são repelentes de polinizadores naturais, como as abelhas. Óleo de nim mesmo, óleo de nim, em alguns momentos ele é muito prejudicial para as abelhas, ele pode acabar afastando as abelhas, mas tem me fugiu a palavra aqui, que a gente utiliza, tem mecanismo que a gente utiliza para combater as pragas que é nocivo para a gente mesmo, como por exemplo o fumo. Muitas pessoas não sabem, gente, mas o fumo, a cauda de fumo, ela é tóxica para o ser humano. A gente inalar aquele ar da cauda de fumo é prejudicial para a gente. O fumo, ele é tóxico. Então, tem que tomar muito cuidado. Se você for aplicar o fumo, o ideal é aplicar de luva, é aplicar de máscara, é tomar cuidado. Quem tem animal em casa, quem tem criança pequena em casa, pior ainda. Então, a cauda de fumo é uma coisa muito tóxica e eu não utilizo mais a minha horta de jeito nenhum. Já cheguei a utilizar, mas não vale a pena. Então, a gente não tem por que ir para esses extremos, tá? Por isso que eu sempre reforço a importância da base. Uma planta que está num vaso que supra as necessidades dela. Uma planta que está tendo o sol que ela precisa. Está tendo uma adubação ideal. Não está tendo um problema de rega, de excesso de rega, de falta de rega, tá? Porque tudo isso impacta. Ou seja, é uma planta que está funcionando de uma maneira tranquila, está com o seu sistema imunológico corretamente suprido, uma planta que não está passando por necessidades nutritivas, né? Tem alguns indicativos de algum nutriente que pode estar faltando, nitrogênio em falta, fósforo em falta, tudo isso em falta. A planta costuma mostrar, seja em coloração das folhas, seja em frutos que não se desenvolvem em algum momento. Então, gente, o principal aqui é fazer o básico bem feito. Porque os problemas que vão surgir depois, eles vão ser muito mais fáceis da gente cultivar, muito mais fáceis da gente resolver. E ter paciência também. Ter paciência com o aprendizado, ter paciência com o resultado. Tudo é uma questão também de ter paciência. O processo de semear, ele é um processo à parte. Ele é um processo também que tem os seus segredos, os seus truques. Mas é um processo que eu vou deixar para falar um outro dia.